Oi, pessoal, tudo bem? O meu nome é Isabela Gotardo, eu sou estudante da UFMS do curso de Letras e hoje eu vim compartilhar com vocês duas questões que caíram em um concurso público aqui no Mato Grosso do Sul para o cargo de professor de língua portuguesa. Então, a primeira questão que eu trouxe, é do grupo Sarmento, tá, de 2019, e ela tem o seguinte comando: relaciona as duas colunas sobre figuras de linguagem e assinale a alternativa correta. Então, aqui nós temos a coluna 1, com as letras, né? A, metáfora, B, metonímia, C, catacrese, D, anáfora, E, silepse e F, paradoxo. E nós temos a coluna 2, onde nós temos 6 números também, com 6 frases diferentes, ok? E logo abaixo nós temos aqui as opções, né, as alternativas A, B, C e D, ok? Então, a minha primeira dica para vocês é sempre olharem as alternativas, porque ao invés de eu ler a primeira, né, na primeira coluna, letra A, metáfora, e ler todas as minhas frases para ver qual se identifica, quando eu olho a alternativa, aqui eu já consigo entender que a única possibilidade que eu tenho para ser a metáfora, para estar relacionado com a metáfora, é o número 6, né, a frase de número 6, ou a frase de número 1. Então, eu não preciso ler tudo e tentar identificar qual que é a metáfora. Depois, ir para a metonímia e ler novamente todas as frases. Então, isso também vai te ajudar a poupar o tempo na hora que você estiver realizando o seu concurso. Então, vamos entender qual será que está identificado aqui como metáfora. Se é a frase 6 ou se é a frase 1. Ok? Vamos começar com a primeira, então. Na frase 1 da coluna 2, nós temos: como caíram tantas águas? Nublou-se o horizonte, nublou-se a floresta, nublou-se o vale, que é de Cecília Meirelles. Aqui a gente consegue já identificar de cara que existe essa repetição da palavra nublou-se, nublou-se, nublou-se. E isso não está presente na nossa figura de linguagem metáfora, ok? Então não vai ser a primeira, a gente já sabe que vai ser a sexta, mas eu vou ler para vocês. Lua de São Jorge, lua soberana, nobre porcelana, sobre a seda azul. Que essa frase é de Caetano Veloso. Então, quando ele fala essa nobre porcelana sobre a seda azul, ele está se referindo à lua. Então, ele está aplicando características à lua sem utilizar nenhum conectivo de comparação. Então, ele não está falando que a lua é como uma seda azul, tal qual uma seda azul, ele está falando sobre a seda azul. Então, quando eu atribuo essas características a uma pessoa, por exemplo, minha mãe é uma fera. Eu não estou falando que ela é como uma fera, ou, por exemplo, minha mãe é uma flor. Eu não estou utilizando nenhum conectivo de comparação. Até porque se eu estivesse utilizando como, tal qual, seria a figura de linguagem comparação. Só que como eu não estou utilizando, é aí a metáfora, certo? Então a gente já sabe que podemos anular a letra D, né? A alternativa D. Vamos para a segunda, então. A B, a gente sabe que pode ser relacionada à frase 1 ou à frase 4. Aqui na frase 1, a gente tem, novamente, vamos ler mais uma vez, como caíram tantas águas, nublou-se o horizonte, nublou-se a floresta, nublou-se o vale. Então, pode ser aqui a metonímia? Será? Vamos ver qual que é a próxima. 4, a frase 4. De repente, do riso, fez-se o pranto. Então, aqui a gente tem a metonímia, tá, pessoal? Quando a gente pega uma parte por um todo. Então, por exemplo, ao invés de eu falar que eu estou lendo um livro do Machado de Assis, eu falo, eu leio Machado de Assis, certo? E aqui a gente está usando, ao invés de falar alegria, a gente fala o riso. E ao invés de falar o choro, a tristeza, a gente fala o pranto. Então, aqui a gente também já pode eliminar a alternativa A, ok? Então, nós estamos agora entre a B e a C. Aqui, na C, as duas já estão relacionadas com a segunda frase, né? Que é a catacrese, que é estou com a barriga da perna doendo. Então, a gente já sabe que essa é a alternativa correta. Na D, também já temos aqui relacionada com a primeira frase, né? Então, a anáfora, que está relacionado com nublou-se o horizonte, nublou-se a floresta, nublou-se o vale, que é essa repetição que a gente tem da palavra. A letra E e a letra F que vai diferenciar essas duas alternativas. Então, vamos ver agora qual que seria certa, qual alternativa será a certa, se é a B ou se é a C.
Na E, que é a silepse, a gente tem aqui na alternativa B falando que é a frase 3. Quem acha, vive se perdendo. E na alternativa C, a gente está aqui falando que é a frase 5, né, a silepse. E pela minha lei, a gente era obrigado a ser feliz. Então, para isso, eu acho que a figura mais fácil aqui da gente lembrar entre a E e a F, né, a silepse e o paradoxo, é o paradoxo, que é quando a gente utiliza essas duas frases, essas duas ideias, que elas são opostas. Então, se a gente pensar qual será dessas frases que tem a ideia oposta? Quem acha vive se perdendo, ou, e pela minha lei, a gente era obrigado a ser feliz. Quem acha vive se perdendo, né? Porque achar e perder são ideias opostas. Então, aqui a gente já consegue identificar que o paradoxo, a letra F, está relacionado à frase 3. Então, a única opção que a gente tem, a única alternativa correta, é a letra C. Agora eu venho aqui na resolução, que aí vocês podem também pausar para ler com mais calma ou tirar print, que está explicando então por que é essa alternativa. A frase 6, ao comparar a lua, a porcelana e a seda azul, apresenta metáfora. A frase 4, ao trocar os sentimentos pelos efeitos físicos, então a alegria se torna riso, o choro se torna, né, esse pranto, a tristeza, apresenta metonímia. A frase 2, ao utilizar a expressão barriga da perna, apresenta catacrese, porque a gente está utilizando um termo que ele não descreve com exatidão, só que ele é utilizado porque a gente não tem uma palavra específica para isso. A frase 1 apresenta repetição, nublou-se, 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 então é anáfora. A frase 5 apresenta silepse, já que mesmo com o sujeito no singular, a gente tem a concordância no sentido coletivo, no sentido de plural. E por último, a frase 3, utilizando as ideias opostas que a gente acabou de falar, né, de achar e perder, está relacionada ao paradoxo. Então aí a gente tem a alternativa C. Bom, uma questão um pouco grande, né, mas que eu acredito que conhecendo as figuras de linguagem não se torna uma questão difícil. E agora a gente vem para a próxima questão, que também é do Grupo Sarmento, também de 2019, que já é uma questão bem mais curtinha aí para vocês. Assinale a alternativa onde temos sequencialmente ditongo, hiato e tritongo. É muito importante vocês prestarem atenção na palavra sequencialmente, que pode estar ali um pouco, como eu posso falar, um pouco escondida quando o enunciado é muito maior, né? Quando o comando da questão é muito maior. Aqui, como é pequenininho, eu acho que todo mundo consegue entender que precisa ser exatamente nessa ordem as palavras, ok? Ditongo, hiato e tritongo. Então, nós temos aqui as alternativas A, B, C e D, com as palavras saída, água, atuei, caolho, conteúdo, passeou, perua, caótico, enxagou, leite, hiato e Uruguai. Então, a gente já sabe que, como é uma questão que ela não tem um enunciado tão grande e as alternativas também não são tão grandes, o que a gente precisa de conhecimento para realizar essa questão é realmente o que é o ditongo, o hiato e o tritongo. E aí que eu venho aqui para a resolução com vocês, tá? O ditongo, ele se caracteriza pelo encontro de uma vogal e de uma semivogal na mesma sílaba. Então, aqui como exemplo, eu trouxe o leite, certo? Que a gente separa leite. Então, nessa primeira sílaba, a gente tem aqui uma vogal e uma semivogal. E elas não estão separadas, elas estão juntas na mesma sílaba. Por isso, essa palavra se torna um ditongo, é caracterizada como ditongo. Já o hiato ocorre no encontro de duas vogais em sílabas diferentes, que aqui a gente tem um exemplo de saída, né? Como não estão juntas, essa vogal A e a vogal I, elas estão separadas e as duas são, essas vogais não são semivogais. Então, aqui a gente tem o hiato. E por último, a gente tem o encontro de uma semivogal com uma vogal com mais uma semivogal, né? Que a gente tem o tritongo e como exemplo a gente tem Uruguai, certo? A gente tem aqui o U, que é uma semivogal, o A, que é uma vogal, e o I, que é uma semivogal, né? Que a gente perde um pouco dessa força quando a gente realiza a leitura e a pronúncia dessa palavra. Então, a nossa resposta é a alternativa D. Vou voltar lá para vocês verem, né? Leite, hiato e Uruguai. A gente não pode ser saída aqui, né, pessoal? Porque ela não é um ditongo.
ela não tem essa vogal e essa semivogal na mesma sílaba, porque a gente separa sa e da, e não saida, né? Viraria outra palavra, outra pronúncia. Aqui com caolho, a gente tem, na verdade, essa parte do conteúdo, né? Nessa segunda palavra que também não poderia ser o hiato. Na C, a gente tem perua, caótico e enxaguou. E aí a gente tem aqui bem parecido, né? A gente pode até se confundir com essa parte do tritongo, né, do Uruguai. Mas aqui a gente tem as palavras corretas, né? A alternativa que é correta, que é a letra C, do exemplo de leite, de saída e de Uruguai. Aqui o exemplo da saída, tá, pessoal? É só para vocês entenderem sobre o hiato. Porque, na verdade, a palavra que a gente tem aqui na letra D é hiato, ok? É realmente a palavra hiato. A saída, ela não estaria aqui porque ela não é de tongo. Então, não tem como ela estar aqui, já que a gente falou que é sequencialmente, tudo bem? Então, a palavra hiato também é uma forma de hiato. Então, por isso que a gente tem a letra D.